Esta é a verdade escondida sobre a vida de Caim, e poucas pessoas sabem disso. Porque quando nós falamos sobre a vida de Caim e Abel, logo elas associam Caim àquele que matou Abel. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. Porque o princípio, a culminação para que o assassinato de Abel viesse a acontecer, aconteceu logo no momento em que os dois se apresentaram diante de Deus. Assim como muitas das vezes eu e você, como nós nos apresentamos diante de Deus. A Bíblia fala que os dois se apresentaram diante de Deus. Abel apresentou um cordeiro, a primícia do seu rebanho, ao passo em que Caim apresentou o melhor da sua lavoura. Então grave isso. De um lado nós temos Abel, que apresentou a primícia do seu rebanho. De outro lado nós temos Caim, que apresentou o melhor da sua lavoura. Vamos entender isso. Quando nós olhamos para a vida de Abel, que apresentou a primícia do seu rebanho, ele está dizendo assim para Deus: olha Deus, eu estou apresentando aqui algo natural, algo que não é meu, sabe? Algo que não é meu, algo que de fato pertence ao Senhor, algo que de fato é do Senhor. Por quê? Porque o primeiro é de Deus. É por isso que a Bíblia usa a palavra primícia. Primícia significa o primeiro. Primeiro é de Deus. E o lugar de Deus na nossa vida e no nosso coração é primeiro. Porque Deus, ele não aceita ser o segundo. Muitas pessoas hoje estão colocando o filho em primeiro lugar, o trabalho em primeiro lugar, o cônjuge em primeiro lugar, as suas necessidades em primeiro lugar. Sabe? Ao passo em que, na verdade, o primeiro lugar deveria ser para Deus. Foi o que Abel apresentou. O primeiro de suas primícias é para Deus. Uma outra coisa em relação à primícia é que, além de Abel apresentar o primeiro e dar a Deus o seu lugar devido, é que Abel apresentou um cordeiro. Quando nós olhamos para o cordeiro aponta para Cristo, aponta para o sangue de Jesus. O sacrifício veio diante daquele cordeiro ali e Caim, aliás Abel, ele foi justificado. Ele recebeu redenção. Então o cordeiro estava apontando simbolicamente para Cristo. Porque quando você vai olhar lá para as cartas de Paulo, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo para tirar o meu e o seu pecado. Por isso, Abel ele foi aceito. Por isso, Abel ele foi justificado. Por isso, Abel recebeu favor diante de Deus. Aí quando nós olhamos para a vida de Caim, para a oferta de Caim, Caim ele deu do melhor. Quantas pessoas estão fazendo o melhor para Deus? Quantas pessoas estão fazendo o melhor templo, a melhor igreja, sabe? A melhor casa, a melhor oferta. O melhor nos fala da nossa capacidade humana, da força do nosso braço. Ei, escute, Deus não está atrás do melhor. Deus está atrás do primeiro. Mas não é do primeiro que chega primeiro do que o outro. Mas não é do primeiro que é melhor do que o outro. Deus está atrás do primeiro lugar do seu coração. Deus está atrás do primeiro, da primeira hora do seu dia. Do primeiro pensamento do seu dia. Do primeiro dia da sua semana. Sabe? Da primeira oferta das suas finanças. É isso que Deus tem, é isso que Deus quer. Então, quando nós colocamos Deus no seu devido lugar, aí sim nós somos aceitos por Deus. Então, Abel foi aceito por Deus porque ele soube e ele reconheceu que Deus ele deve estar no seu devido lugar. O apóstolo Paulo diz que se as primícias forem santas, todo o resto será. Então, Abel ele soube conquistar o coração de Deus dando do seu primeiro. Ele achou lugar diante de Deus, ao passo que Caim não. Caim quis dar do melhor. Quando nós falamos de dar do nosso melhor, de querer ser o melhor, nós estamos falando do nosso ego, do nosso orgulho, de querer ser o melhor. E não é assim que as coisas de Deus funcionam. No mundo, funciona assim. Você tem que ser o melhor. Você tem que ser o mais ágil. Você tem que ser o vencedor por si mesmo, na força do seu braço. Mas em Deus,
os últimos serão os primeiros, sabe? Mas em Deus, aquele que si mesmo se humilha serão exaltados. Entende? Então, a nossa suficiência, ela tem que partir e vir do próprio Deus e não de nós mesmos. Então, Caim, ele se precipitou fazendo dessa forma. E quando nós falamos de lavoura, nós falamos também da força do braço do homem. Porque lavoura, o que é a lavoura? O homem vai lá, planta a semente, sabe? Rega a semente, cultiva, para depois colher do seu fruto. Foi isso que Caim fez. Então ele nada fez, ou nada mais ele fez do que fazer com que as coisas da força do braço dele entregasse o melhor para Deus. Então, ei queridos, Deus não está atrás do melhor. Deus está atrás da primícia. Mas essa primícia não é o primeiro onde você compete com o outro para você dizer, eu sou vencedor. Deus não está atrás do primeiro, aquele que compete com o outro para dizer, opa, como eu sou rico. Opa, como a minha força me deu isso. Lá em Deuteronômio capítulo 8 ele diz, olha, para que no seu coração você não me diga, a minha força e a minha sabedoria me diz isso. Mas você se lembrará do Senhor, que o Senhor me deu força, sabedoria e fôlego de vida para mim adquirir e possuir essa riqueza. E tem mais, querido, talvez você tenha sido ou vivido na ótica e na perspectiva de Caim, de querer fazer o seu melhor na força do seu braço para tentar agradar a Deus, porque você se agrada a Deus através da sua fé. E a nossa fé, ela é manifesta através dos atos de obediência em dizer e colocar Deus em primeiro lugar. Sabe? Então, que nós possamos viver na perspectiva de Abel, reconhecendo que Deus é o primeiro, reconhecendo que Deus tem um espaço primário na nossa vida, para que a inveja não venha possuir o nosso coração. Para que o orgulho e a prepotência não venha possuir o nosso coração. Porque uma vez que a inveja possuiu o coração de Caim, muitas coisas terríveis aconteceram na vida dele. Como, por exemplo, ele veio matar o seu irmão. Então, quantos de nós, por causa da inveja, quantos de nós querendo competir com outras pessoas para supostamente dar o melhor para Deus, acabamos tendo inveja. E aí o que aconteceu? Coisas terríveis aconteceram na nossa vida. Que essa palavra sirva de reflexão e que você possa trazer as verdades espirituais sobre a vida de Caim e Abel para a sua vida, para que de fato você venha colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal e deixe o seu like. Um forte abraço no seu coração. Até a próxima.